Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre alimentação escolar e educação nutricional. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, refrigerantes e frituras fazem parte da rotina alimentar de 40% dos estudantes matriculados no ensino fundamental da rede privada. E apenas 30% dos alunos consomem frutas e hortaliças em 5 dias ou mais na semana. Uma realidade que pode afetar, inclusive, o rendimento escolar, de acordo com especialistas. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Elizabeth Chiari, nutricionista e diretora do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais. Olá, Elizabeth, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Olá, eu que agradeço o convite em nome do Conselho Regional de Nutricionistas. Bacana, Elizabeth. Elizabeth, pelos números oficiais, me parece que a gente pode concluir que a educação nutricional é algo ainda pouco presente no ambiente escolar, não é? Sim, é de extrema importância e pouco presente. Eu sei que nós do Conselho sabemos que existe essa educação nutricional por parte dos professores, principalmente na educação básica, infantil, mas ainda é tímida. E a gente sabe que a educação nutricional ela é fundamental para poder propiciar um adulto com escolhas mais saudáveis. Certo. Agora, vocês aí defendem um vínculo entre crianças com alimentos, com hábitos alimentares saudáveis e um melhor rendimento escolar. Já há pesquisas que apontam isso, não é? Sim, a gente sabe que o consumo de carboidratos simples, ele vai estar fornecendo glicose, que é extremamente importante para a memória e para o aprendizado, assim como as vitaminas do complexo B, principalmente, que estão presentes nas folhas verdes, na banana, nas frutas de uma forma em geral. Então, eu preciso ter essa associação tanto dos carboidratos quanto dessas vitaminas, das frutas e verduras. Agora, Elizabeth, o que é legislação? Existe, aliás, alguma legislação e se existe, o que ela diz a respeito da alimentação saudável na merenda escolar, enfim, tanto na rede pública quanto particular? Então, nós temos uma lei estadual sancionada em 2010, onde ela fala da cantina saudável, ou seja, as cantinas não podem comercializar produtos ricos em gorduras saturadas e gorduras trans, sódio e açúcar, que são os famosos chips, bolinhos prontos, sucos prontos, as coxinhas fritas, né, os salgados fritos de uma forma geral. Essa lei é estadual. Nós temos um projeto de lei no Senado para que ela vire nacional, mas ainda está em tramitação. Certo. Então, essa lei proíbe que nas escolas sejam vendidos esses produtos, é isso? Isso, tanto escola pública quanto particular. Na escola pública, a gente já tem um controle maior dessa alimentação, porque nós temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fiscalizado pelo FNDE e pelo CAE estadual, e aí a gente tem um controle, nós temos nutricionistas presentes nessas escolas, onde elas confeccionam o cardápio, dão aula de educação nutricional para as crianças e dão orientação para os professores. Na rede privada, a gente sabe que isso ainda está muito tímido, que pode melhorar, que são poucas escolas particulares que possuem um nutricionista em seu quadro, tanto o quadro educacional quanto no quadro da cantina mesmo. Uhum. E a gente sabe que esse profissional ele pode fazer a diferença lá na escola, principalmente orientando as escolhas saudáveis. E nesse sentido, você nos contava anteriormente que vocês estão com um projeto para uma parceria com as escolas particulares, não é isso? Isso mesmo. O Conselho Regional de Nutricionistas aqui de Minas Gerais está saindo do forno esse projeto agora, onde nós vamos fiscalizar todas as escolas que possuem nutricionistas e vamos ver o trabalho desenvolvido por ela, porque o nutricionista, além de confeccionar ali o cardápio, de orientar, ele tem um papel de educador nutricional que é muito importante. Então nós vamos ver o que essas nutricionistas estão fazendo, o que pode ser melhorado no trabalho delas, formatar um projeto e apresentar para as escolas que não possuem esse profissional no quadro, para poder conscientizá-los a não aumentar o quadro, aumentar custos, não é isso. É realmente pensando na educação nutricional dos alunos. Vamos falar um pouco então, Elizabeth, do alimento que não é saudável, que está presente em muitas merendeiras das crianças. Qual o impacto dessas comidas industrializadas na saúde das crianças, dos jovens em idade escolar?
Então, eu brinco que a alimentação, ela só vai trazer algum benefício a longo prazo. Eu não como uma maçã hoje e tenho o benefício da maçã amanhã, não é assim. Eu vou comer uma fruta que é rica em fibras, vou proporcionar um funcionamento intestinal adequado, baixas calorias, diminuir colesterol a longo prazo, né? Então, essas más escolhas, principalmente desses alimentos que foram proibidos, como frituras, chips, que são ricos em sódio, elas vão proporcionar um aumento do colesterol, elas vão piorar o funcionamento dos rins, principalmente. Então, ou seja, eu vou ter crianças, além de sobrepeso, inchadas, com edemas. E é difícil um profissional que não seja da área clínica, um médico ou um nutricionista, ver isso. Que além da obesidade, ela está inchada, que ela já está com um problema renal associado. Eu vou ter constipação intestinal pelo baixo consumo de fibras. Então, eu tenho problemas sérios de saúde, onde lá o adulto, quando vai me procurar ou vai procurar um médico para um tratamento, eu tenho grande dificuldade em reeducar esses hábitos alimentares. Certo, Elizabeth, vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Vamos sim. A participação dos estudantes na produção dos alimentos faz toda a diferença para garantir o bom aprendizado. Essa é uma constatação que foi feita pelas professoras dessa escola em Belo Horizonte. E os alunos aprovaram a iniciativa. A gente planta, a gente mexe na terra, é muito gostoso. As vantagens de se consumir um alimento saudável na escola são muitas. O melhor desenvolvimento educacional e os reflexos positivos na saúde das crianças são bons motivos para sustentar essa ideia. Para garantir uma alimentação de qualidade, desde 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar determina que 30% dos recursos para a merenda devem ser destinados à aquisição de produtos da agricultura familiar. A produção de alimentos dentro das escolas também é incentivada pelo governo federal. A horta é uma sala de aula, o pomar é uma sala de aula. E na hora de sistematizar isso dentro de uma sala, o rendimento é outro. O que acontece, por exemplo, um professor de ciências sai da sala de aula e vem de maneira concreta mostrar para o aluno a questão da transformação, seja da semente, da germinação, e sai daqui, vai para o laboratório de informática, traz outras pesquisas, e aí quando você vê, tá o português aqui porque está produzindo texto, a arte porque está fazendo as intervenções, tornando o ambiente mais bonito, né, mais agradável, a horta e o pomar, o jardim, sendo usado de maneira concreta para enriquecer as aulas de ciências. E na geografia, porque geografia e história está trabalhando no meio, está trabalhando na comunidade, está trabalhando no bairro, né, e está melhorando o aluno como todo, a escola como todo. Os hábitos alimentares começam a ser formados na infância. Hoje, no país, segundo o IBGE, quase 35% das crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O ambiente escolar tem papel fundamental no processo, mas ele sozinho não consegue reverter essa estatística. Uma alimentação saudável e equilibrada deve ser construída em casa. Thaisa tem um filho de 5 anos, o Luca. Ele não tem problemas para comer frutas e legumes, mas para essa nutricionista, uma dieta balanceada exige alguns cuidados. Marina, então, na hora de mandar o lanche do Luca, ele gosta muito de frutas, então eu dou preferência e coloco frutas. Mas a parte do carboidrato fica uma dúvida do que mandar para não ser tão industrializado, uma coisa que não seja tão saudável assim. O que você poderia me dar de dica? Então, nessa fase de crescimento da criança, ela necessita de muita energia, né? Então, as frutas são boas fontes, mas a gente precisa de outros alimentos também para fornecer o carboidrato. Além disso, é interessante da gente adequar a proteína e as vitaminas, minerais, fibras, né? Então, apesar de ser um lanche rápido, a gente precisa ter esse equilíbrio
dos nutrientes. A gente podia olhar a sua geladeira, ver o que tem de Vamos lá. interessante. Desafio. Nós vamos separar algumas coisas aqui, Thaís, que são legais e outras que não são muito legais pra gente montar a merendeira, tá? Então seria interessante ele levar a fruta, o pão com algum recheio que dure, né, para o dia inteiro, se ele tiver a possibilidade de lanchar de manhã, o iogurte, o suco de uva integral também é uma boa opção, né? Só que a gente tem que ler o rótulo, ver se ele tem ou não tem conservante, se for uva orgânica também é melhor, né? Então essas coisas que a gente pode ver aqui que são interessantes para o lanche. Bom, o Luca, ele tem a facilidade de comer frutas, de lidar com esses alimentos mais saudáveis, porque tem esse incentivo dentro de casa. Mas para os nossos telespectadores, que têm crianças que ainda não se acostumaram a ter esse tipo de alimentação, que ainda estão ligados à fritura, aos salgadinhos, como que esse pai e essa mãe pode fazer para ajudar esse garoto na alimentação ou essa menina? Na verdade, um hábito alimentar saudável, ele começa em casa. Então, a gente tem que ver o porquê que essas crianças estão consumindo muita gordura, muita fritura. Então, será que é um reflexo da alimentação dos pais, dos cuidadores? Né? Então, é importante, primeiro, a gente orientar a família para depois ver qual que é o problema da criança. É lógico que não é proibido, né, esses alimentos, mas se ele está na rotina da criança, isso vai ter um reflexo na vida adulta. É muito importante a gente hoje em dia ler os rótulos, né, dos produtos, saber o que ele informa, e também é importante colocar a criança para participar do preparo, ela ir comprar os alimentos e na própria casa montar um hábito saudável. Por exemplo, desliga a televisão, tira o celular, tira o computador da frente, todo mundo sentar à mesa, porque ela vai se envolvendo com o alimento desde pequeno, né? Então isso facilita até mesmo para um hábito mais saudável na escola. Pois é, e como que essa alimentação saudável, né, ela pode contribuir, inclusive, para o ensino, uma qualidade melhor na aprendizagem? Então, como eu havia falado, o equilíbrio dos nutrientes é importante. Então, a criança ela demanda muita energia, então ela precisa do carboidrato, ela precisa da proteína, até mesmo da gordura em pequenas quantidades, das vitaminas e minerais, porque isso modula o metabolismo dela, facilita o aprendizado, né? Então, se ela tem a adequação, se ela tem o equilíbrio de todos os nutrientes, facilita o domínio dela na escola. Agora, Elizabeth, além das legislações hoje em vigor, quais outras iniciativas, na sua avaliação, podem ser tomadas para que a gente tenha a educação nutricional das escolas, uma alimentação escolar saudável, enfim, que isso seja de fato uma realidade? Então, nós temos hoje o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar de Minas Gerais. Ele conta tanto com pessoas da sociedade civil quanto públicas. E aí tem participação de professores, o próprio conselho, nós fazemos parte como vice-presidente, que é a Regina Oliveira, que está lá nos representantes, e eles discutem como melhorar essa alimentação, essa educação nutricional nas escolas. Nós temos também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que trabalha com tripé, ou seja, trabalhar com agricultura familiar. Então, uma parte dessa renda é destinada exclusivamente a produtos da agricultura familiar, onde eu vou estar propiciando para o município, além de um desenvolvimento econômico, vou estar trabalhando com as crianças a educação nutricional voltada para a cultura dela. Ou seja, aqui em Minas Gerais, uma cultura que nós temos muito grande é o café com leite, né? A gente tem grandes plantações de café e grande produção do leite. Então, eu preciso que esse café com leite faça parte da alimentação das crianças. E é um alimento super saudável, porque eu vou estar ali oferecendo o cálcio, vou estar oferecendo proteínas de boa qualidade. Então, essa agricultura familiar, além disso, ela vai estar oferecendo uma forma de educação para as crianças também, como plantar em casa, como ajudar meu pai e minha mãe, como ensinar. Sim. Isso é bem legal. Então, esse programa trabalha com a agricultura familiar, com a educação nutricional dentro das escolas, voltadas para os alunos e para os professores. Agora, Elizabeth, qual avaliação vocês fazem sobre o papel que a mídia tem desempenhado assim, nesse debate? Então, a mídia,
para a criança ainda está muito tímida. Né? A gente vê nos jornais aí diariamente falando de educação nutricional, nutricionista falando para que a maçã é boa, para que a banana é boa, mas voltada para a criança ainda está muito fraco. E a gente vê assim o contrário, às vezes a mídia mostrando propagandas de produtos que não são adequados ou associando esses produtos a um ganho material, ou seja, você compra um chocolate e ganha um brinquedo. Nós somos totalmente contra isso. Também tem um projeto de lei em tramitação para proibir isso, para coibir esse tipo de propaganda, para coibir esse tipo de comércio. A gente não vê com bons olhos, porque a gente não vai comprar a educação nutricional de uma criança, a gente tem que conscientizá-la. Né? Certo. Agora, Elizabeth, para a gente terminar esse nosso bate-papo, que está bem interessante, quais dicas você daria para os professores que querem trabalhar com esse assunto em sala de aula? Então, a gente tem um documentário muito legal que chama Muito Além do Peso. Sim. Nesse documentário está mostrando a realidade da obesidade infantil, como é que essa criança se torna obesa e o que nós podemos fazer para ajudá-las. Então, eu convido os professores a estar assistindo esse comentário, estar discutindo ele em sala de aula e ponho o Conselho Regional de Nutricionistas de portas abertas para discutir junto com os professores. Se quiser ir lá, conversar com a gente expor nosso ponto de vista, eu acho que é um início bacana. De uma boa parceria, né? Isso. Certo. Elizabeth Chiaro, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui conosco. Eu que agradeço. Confira agora a agenda da semana. No dia 6 de abril, a UFMG vai sediar um debate sobre democracia e reforma política. O evento acontece às 13 horas no auditório 4 da Faculdade de Ciências Econômicas. No dia 7 de abril, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade vai exibir o filme A Fonte das Mulheres. A comédia dramática se passa em um vilarejo no norte da África, onde as tradições islâmicas são seguidas à risca, e conta a história da jovem Leila, que decide mudar uma tradição que faz com que as mulheres tenham que buscar água em um local distante e de difícil acesso, obrigando os maridos a assumir esta tarefa. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Os professores de escolas particulares de Belo Horizonte e região metropolitana estão em campanha reivindicatória por melhores salários e condições de trabalho. No último sábado, uma assembleia foi realizada para discutir o assunto e a categoria decidiu ampliar a mobilização. Nós chegamos no momento da campanha em que já foi entregue a pauta, já foi construída essa pauta, já foi entregue a pauta. É o momento em que estamos discutindo com o patronal o que nós queremos, os anseios dessa categoria. É importante que todos nós, dentro das escolas, também façamos essa discussão. Vamos discutir com nossos colegas, vamos entender o nosso fazer do dia a dia. É em cima disso, dessas discussões, que nós precisamos nos mobilizar todos para entender o nosso fazer e pressionar o patronal da importância do nosso papel dentro da escola. Uma escola só tem o nome que tem devido ao seu grupo de professores. Por isso, eu convoco a todos os professores a estarem dia 18 às 10 horas no Sindicato dos Professores para que nós possamos mais uma vez fazer a nossa assembleia e definir os rumos da nossa campanha reivindicatória. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Muito trabalho e pouco salário. Vamos mudar este quadro. Campanha reivindicatória dos professores de escolas particulares de Minas Gerais. Participe!